Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Não repare a minha voz, eu tô um pouquinho rouca. Gente, é tão ruim ficar doente, né? Nossa, o corpo da gente sente, a gente só quer ficar deitado, a gente não se alimenta direito e eu tô bem ruinzinha esses dias, mas eu creio que o Senhor já está provendo a cura em nome de Jesus. Quando você for orar, se lembre de mim, interceda aqui pela missionária, que Deus possa me fortalecer, me revestir e saúde. Ore para que eu tenha saúde, amados, porque essa é uma grande prova da minha vida, a minha saúde. Mas eu creio que logo, logo vai passar, em nome de Jesus. Bom, a palavra que o Senhor me trouxe hoje para falar aos nossos corações é para falar sobre as tribulações. Paulo aqui em 2 Coríntios, ele está dando graças, né, a Deus e pelo conforto, né, que Deus tem dado e mesmo em meio a dias difíceis. E quando eu leio aqui, eu percebo que não só Paulo, mas também os discípulos, né, todos aqueles que seguiam a Jesus, que viviam o testemunho de Cristo, eles passaram também por dificuldades, por tribulações, como eu e você. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de Deus toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso próprio conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a vosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo está expressando aqui, né, com muita sinceridade, que o momento que eles estavam vivendo não era fácil. O texto aqui fala mesmo que a guerra estava tão grande que eles chegaram ao ponto de se desesperar até da própria vida. Você já chegou a esse ponto de preocupação, de tamanho desespero, a ponto de você se desesperar da sua própria vida, de você dar uma crise por medo, por pânico, né? Por não encontrar, não conseguir visualizar uma saída, uma luz no fim do túnel. Eu já passei por muitos momentos. A gente consegue perceber aqui que eles estavam vivendo, né, um tempo difícil, talvez por meio de perseguições, talvez por meio das dificuldades, né, que a igreja encontrava na época, porque Paulo estava sempre exortando a igreja, porque ela estava sempre em constante divisão, sempre, às vezes, né, começando a ir para um caminho que não era bom. Então, Paulo tinha sempre esse dever de estar exortando, para sempre lembrar o povo qual era a verdade, né, qual era o caminho certo, qual era o testemunho que eles tinham que acreditar, quais eram as práticas que eles tinham que viver, né? Então, não era um momento fácil, mas também nós temos a certeza, assim como Paulo tinha naquele momento, que o Senhor nos livrou e nos livrará de novo. Assim como ele fala que, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Ou seja, ele entende aqui que a força não vem da gente.
Porque nós mesmos já tivemos sentença de morte. O inimigo já muitas vezes já tentou nos destruir. Mas de todas as maneiras que Deus nos livrou, Ele vai nos livrar de novo. Sim, o Deus que ressuscita mortos. Ele vai nos livrar de todos os perigos. Paulo tá querendo dizer aqui que o Senhor o livrou de uma sentença de morte. Nós estávamos mortos, né, pelo pecado, condenados. E através de Cristo, do testemunho de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós temos uma nova chance de viver uma nova vida. E isso nos consola. Mesmo diante de tantas preocupações e problemas, né, e aflições que nós enfrentamos na vida, nós recebemos o consolo da parte de Deus, porque Ele é a nossa maior esperança. Nós sabemos que se Ele já nos livrou uma vez, Ele vai nos livrar de novo. Quantos problemas e dificuldades você passou e achou que seria o seu fim? E achou que você não ia suportar, não ia conseguir passar por aquela provação. E Deus, mesmo que tenha talvez demorado em agir, mas Ele não demora, né? Ele age no tempo certo, só que o nosso tempo é que é diferente, a gente que sofre, né, com a espera. Mas Deus agiu, Ele te livrou, Ele abriu a porta que você aguardava, Ele proveu o sustento, Ele proveu o mantimento, Ele proveu a cura. Ele sempre te ajudou de alguma forma, Ele enviou o socorro. Então, se Ele enviou uma vez, Ele vai enviar de novo. Mas o que me chama a atenção é a sinceridade de Paulo, de dizer, nós também aqui, eu vou conjecturar um pouco com você, nós também aqui passamos por situações difíceis, que a gente se desespera também. Então a gente consegue perceber que essa é uma fragilidade de todos. Não é só você, todo mundo passa por problema. Seja a pessoa mais cheia do poder de Deus, mais usada por Deus, todos passam por aflições. Todos nós temos dias que estamos cansados demais, sobrecarregados demais, tristes demais, sem forças para continuar. Mas em tudo, o Senhor sempre, sempre está conosco. Aleluia. Aqui mais na frente, em 2 Coríntios 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que nós não vemos são eternas. Aleluia. Olha só, mesmo que o seu homem exterior, né, se corrompa, a sua carne esteja cansado, sobrecarregado, porque tem dia, gente, que a gente está mal, tem dia que a gente quer chutar o balde, tem dia que a gente está frustrado, tem dia que a gente está com raiva, tem dia que a gente está setado, mas mesmo que naquele dia você não esteja tão bem, você esteja fragilizado, o seu homem interior, o seu espírito, ele se renova a cada dia, porque Deus é a sua força. Então, mesmo que externamente você esteja fragilizado, querendo desistir, Deus renova o seu espírito, Deus renova as suas forças. Aleluia. Porque a nossa leve, e fala assim, leve e momentânea tribulação, só que para nós não parece nem leve nem momentânea, né? Pelo contrário, parece ser pesada e eterna, né? As nossas lutas. A gente sempre tem a impressão que as nossas provações são maiores do que podemos suportar. E temos a impressão que elas são eternas, né? Que elas nunca acabam. Mas quando o Senhor fala aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo que isso não é comparado com o que há de ser revelado, com a glória que há de vir. Ou seja, mesmo que pareça pesado, insuportável, duradouro e eterno o que você está passando, não se compara com o que há de ser revelado, ou seja, com a glória do porvir, com o galardão que Deus vai te dar, com o milagre que Ele vai fazer, com as portas que Ele vai abrir. E é isso que nos consola.
E a gente, nesse esforço, a gente tenta olhar não para as coisas que nós vemos, mas a que não vemos. Porque essas coisas que nós vemos, elas são temporárias, elas passam, mas a que não vemos são eternas. Ou seja, nos consolamos na esperança da salvação. Nos consolamos na esperança de que a vida nessa terra não acaba aqui. De que o Senhor preparou um lugar para nós. Um lugar que não haverá dor, que não haverá choro, que não haverá tristeza, que não haverá medo e que não haverá perigos. Pelo contrário, estaremos seguros, guardados na sombra do Onipotente. Aleluia. E eu falei isso essa semana. Se o mesmo Deus nos garante uma esperança de uma vida após a morte, ou seja, mesmo que morremos, nós viveremos. Imagina a esperança que Ele garante aqui nessa terra. Imagina o que Ele não pode fazer aqui nessa terra. Imagina as portas que Ele pode abrir. Imagina os milagres que Ele pode fazer. Só que vai chegar dias, vai ter momentos que nós estaremos sim cansados. Vai chegar momentos que estaremos fragilizados, sem força para ficar de pé. Meu Deus, e esses dias a gente vai achar que é o fim, mas não será. Porque mesmo que o seu homem exterior esteja abatido, o seu homem interior, ele vai ser renovado pelo poder de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. Ele nos fortalecerá. Ele seguirá na nossa mão e nos ajudará a passar pelos caminhos difíceis. Quando ele fala, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergirão, perdão. Quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então é isso que nos consola, é saber que mesmo diante de muitas aflições, o Senhor estará conosco. Ele vai nos ajudar a passar por elas. Vai ter dias sim que nós vamos chorar, vai ter dia que nós vamos lamentar, vai ter dia que a gente vai ter a sensação que a gente foi derrotado, mas não é verdade. Porque a nossa vida, ela está guardada nas mãos daquele que tudo pode fazer. Tudo que a gente precisa é só crer e não desistir. Não desista, porque vai passar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, é um novo tempo sobre as nossas vidas. Deus está marcando o início de uma nova era. Muitas coisas vão começar a acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. O ano de 2024 é um ano sobrenatural e é um ano muito espiritual. Portas vão se abrir. Coisas grandes e maravilhosas Deus vai fazer sobre a terra, sobre a vida daqueles que temeram e que perseveraram, mas também coisas grandes e terríveis Deus vai permitir sobre aqueles que blasfemaram o nome dele, sobre aqueles que transgrediram contra a palavra dele, que blasfemaram contra o Espírito Santo. É um ano decisivo. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança, continua firme, porque Deus é contigo. Você crê nisso? Receba a força de Deus hoje. Eu não sei como você está. Se você não estiver bem, ouça louvores, ouça ministrações. Não se alimente do que não é bom, porque quando estamos abatidos, o inimigo tenta sempre nos encher de porcaria. Se alimenta da palavra, se alimenta de louvores, deixa Deus falar com você, deixa a presença de Deus fluir em você. E eu tenho certeza que logo mais você estará se sentindo bem melhor, mais renovado. E tenha certeza, Deus já providenciou a solução para os seus problemas. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe sua vida, um ótimo dia. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra, o nosso devocional da manhã. Eu te aguardo amanhã.